Você sabia que todas as proposições distritais apresentadas desde 1991 estão disponíveis para consulta no site da Câmara Legislativa? A ferramenta de pesquisa permite ao cidadão acompanhar o andamento de qualquer projeto de lei, decreto legislativo, resoluções, indicações, emendas à lei orgânica, moções, recursos e requerimentos. Para consultar o banco de dados, basta acessar o endereço eletrônico www.cl.df.gov.br, clicar em Processo Legislativo no lado esquerdo da tela e, em seguida, no item Proposições. Depois, preencher os dados necessários e realizar a busca. No Brasil, milhares de crianças já morreram em acidentes de trânsito por serem transportadas de maneira errada dentro dos veículos. Preocupado com isso, o Conselho Nacional de Trânsito resolveu estabelecer regras de como as crianças devem ser conduzidas dentro dos carros. Existe uma previsão, até um estudo da PRF, que em torno de 90% o agravamento, no caso de lesões para as crianças que não transportam cadeirinhas. As crianças que utilizam os equipamentos de segurança, eles têm uma redução de até 71% em relação a óbitos. Então são dados expressivos e o que nós queremos é justamente isso, fortalecer os pais e condutores de alertar essa postura segura, essa prática de conduzir a criança. O CONTRAN hoje ele trabalha com um foco direcionado para os procedimentos e faixa etária. Então o que essa resolução trouxe? Uma definição melhor do transporte de crianças menores de 10 anos. Então ele estabelece os critérios para facilitar tanto para os agentes da autoridade, no ato da fiscalização e do controle, como principalmente para os condutores que transportam essas crianças. O Departamento Nacional de Trânsito do Distrito Federal, o DETRAN, lançou mais uma campanha educativa sobre a importância do uso da cadeirinha. Os servidores abordaram motoristas e orientaram como devem ser transportadas as crianças de até 10 anos dentro dos veículos. Então a ideia é só intensificar até junho, mas vamos continuar. O que nós temos são alguns calendários do cinto de segurança já previsto no DF de ações educativas. O que nós vamos estar fazendo? Vamos inserir todas as ações da Resolução 277, que é o uso de crianças menores de 10 anos, já nas nossas ações de cinto de segurança. Preocupado com a segurança do filho de 1 ano, o psicanalista Eli Mendes pediu que o diretor de Educação de Trânsito do DETRAN, Marcelo Granja, verificasse se a cadeirinha que transporta o pequeno Caleb está dentro das normas exigidas pelo CONTRAN. O modelo da cadeira é justamente esse, está adaptado ao cinto do veículo, é importante ela estar firme. O problema maior das cadeiras é quando ela prende só uma estrutura e ela pode vir à frente. Mas dessa forma aqui ela está adaptada, ela está fixa, então mesmo numa frenagem ela vai ficar no local. E automaticamente a criança presa no cinto. A criança tem que estar na cadeira e afivelada ao cinto da cadeira. Porque essa cadeira hoje ela vem com cinto. Esse cinto ele traz uma segurança maior. Foi apresentado através de um ortopedista essa matéria dizendo que a preocupação da cadeira ter o cinto de segurança acaba dando uma segurança maior para a criança. Essa é a minha preocupação hoje, trazer o bem-estar da criança em relação a qualquer tipo de acidente que porventura possa vir a causar. Motoristas como a servidora pública Carla Bianca, que transporta o filho na cadeirinha, aprovou mais esta iniciativa do DETRAN nas ruas do Distrito Federal. Vejo muita morte de crianças no trânsito por conta dessa falta de segurança, O governo tem elaborado campanhas super importantes, passadas inclusive pelo Inmetro. Essas cadeirinhas hoje em dia têm toda uma estrutura de segurança adequada, muito importante, eu acho muito importante. Tem que ter segurança. Tem que ter confiança também e com certeza daqui para frente, já o pessoal mostrando isso aqui, com certeza a gente vai levar adiante. Importante para garantir a
tranquilidade de todos na condução correta das crianças, né? Que eu acho que é um bem maior a ser protegido. A partir do dia 9 de junho, a resolução número 277 do CONTRAN entra em vigor em todo o país e o DETRAN é responsável pela fiscalização. O motorista que for flagrado descumprindo a norma será multado, receberá pontos na carteira e pode até ter o veículo apreendido. Veja se você está transportando a criança corretamente. De acordo com a nova resolução, crianças de até 1 ano deverão ser transportadas em bebê conforto. Aquelas com idade entre 1 ano e 4 anos deverão ser transportadas na cadeirinha. De 4 a 7 anos, as crianças devem utilizar assentos de elevação. Já as crianças de 8 a 10 anos devem ser colocadas no banco de trás e com cinto de segurança. Somente a partir de 10 anos, os pequenos podem ser levados no banco da frente, mas sempre usando o cinto de segurança. As universidades federais caminham no rumo da modernização. Novos cursos noturnos, inovações pedagógicas, instalações mais eficientes e um grande investimento em pesquisa e geração de conhecimento. Um momento de esperança, de criação de novos cursos, de mais vagas. É o primeiro curso de museologia do estado de Minas Gerais, é o primeiro curso noturno de museologia no Brasil. Eu posso exercer outras atividades durante a tarde que possibilita a minha estadia aqui mesmo. A realização de um sonho, eu que vim de escola pública, terminar minha graduação em universidade pública. O governo federal dobrou o número de vagas nas universidades federais. Agora, são 13 novas universidades e 105 novos campi em todo o país. Acesse o portal do Reúne e conheça a Universidade Federal mais próxima. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Porque as pessoas se unem para construir um sonho, um futuro, para enfrentar um problema. Quando existe união, as forças se multiplicam, porque juntos fazemos mais. Com a união de todo o Brasil, conseguimos reduzir os casos de dengue em cerca de 46% no país. As chuvas e o calor estão aí. Mais uma vez, precisamos nos unir. Mobilize sua comunidade. O combate não pode parar. Brasil unido contra a dengue! Meu nome é Sônia Venâncio Oliveira, sou empresária aqui em Águas Claras e se eu fosse deputada por um dia, eu ia melhorar a segurança aqui em Águas Claras, porque deixa a desejar. Eu estou aqui na entrada dos alunos de uma escola que fica bem na zona rural e converso agora com a diretora, a Eva Amara. Eva, que ônibus é esse aí? Conta pra gente. Esse é o ônibus que recebemos do programa Caminho da Escola. Ele é fundamental para o deslocamento dos nossos alunos. O que mudou na vida da sua filha agora com o novo transporte? Mudou para melhor, Porque agora eu sei que ela volta com segurança, ônibus novo, não tem atraso. Como as mães entregam os filhos em minhas mãos e eu, graças a Deus, tenho trazido e levado eles para casa sem nunca ter acontecido nada, isso me deixa muito orgulhoso do que eu faço. Essa é uma história real, uma das muitas que mostram como o governo federal mudou o retrato da educação pública brasileira. Para saber mais, acesse www.mec.gov.br. Você sabia que o transporte público coletivo tem que obedecer um limite de velocidade para rodar nas ruas do Distrito Federal? A Lei 4308 de 2009 determina que esses veículos podem atingir no máximo 70 km por hora e para garantir que não ultrapassem essa velocidade, os donos das empresas de transporte devem instalar controladores de velocidade.
Quando eu entrei para esse trabalho, eu entrei muito acanhada, muito envergonhosa. A minha filha que me rejeitava, quando ela me via na rua, ela virava a cara. Falava assim, mãe, troca de serviço. Você larga isso, mãe, você anda catando lixo e tal. Eu não acredito. Eu casei com a lixeira. Eu falei, lixeira não, viu? Porque aqui, esse aqui é dinheiro. Hoje nós estamos com a renda de 350 a 450 reais. Para deliberarmos. Trata-se da terceira reunião extraordinária da 4ª sessão legislativa da 5ª legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Teremos hoje a apresentação do relatório do deputado Chico Leite, no que diz respeito ao processo número 1973 de 2009, que trata da representação por quebra de decoro parlamentar em face da deputada Eurides Brito, de autoria mesa diretora. O relator vai ser o deputado Chico Leite. Temos também hoje a eleição do novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E eu pergunto agora aos membros se desejam se pronunciar antes que passamos dito a pauta. Bom, presidente, então somente que façamos, Vossa Excelência me permite, que façamos antes da leitura, discussão e aprovação, se o caso, do relatório, a eleição do presidente. Se Vossa Excelência se entender. Senão... Para mim não tem nenhum problema. Podemos fazer, então, inverter a pauta. Está preparado aí para a gente fazer a eleição? Então, eu já... A eleição é aberta? Eu acredito que já existe um acordo aqui na CCJ, né? Então, eu só vou colocar em votação, abro o prazo para inscrição. A vaga é o único inscrito, deputado Paulo Roriz, então eu passo agora para a votação. Como voto o deputado Batista? Eu voto com o deputado Paulo Roriz para presidente. Como voto o deputado Chico Leite? Presidente, em uma casa coletiva é preciso respeitar o princípio da proporcionalidade e essa vaga é do Partido Democratas, de maneira que eu me manifesto favoravelmente à eleição do deputado Paulo Roriz. Bem, eu também voto no deputado Paulo Roriz, até porque respeito também na casa as proporcionalidades, isso tem que ser respeitado, a vaga sempre foi aqui do Democratas. Então, eu transfiro a presidência ao deputado Paulo Roriz para que ele tome conta dos trabalhos. Você quer que eu continue? Não você foi eleito presidente, tome posse. Valeu. Eu assumo a presidência desta Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa, agradecendo os membros dessa comissão, o deputado Chico Leite, o deputado Batista, o presidente Cristiano pela conduta ilibada, pela conduta honrada, da qual tocou essa comissão até no dia de hoje. Quero fazer um agradecimento especial a Vossa Excelência, parabenizar por tudo que tem feito por esta casa, especialmente por essa comissão. Peço ao deputado Chico Leite que faça a leitura do seu relatório. Com a palavra, deputado. Presidente, colega Paulo Roriz, colega deputado Batista, eu quero, em preliminar, presidente, apenas fazer uma observação. O deputado Cristiano, durante esse período, pôde caminhar à frente da comissão interinamente. Não deixou, embora interino, que essa instabilidade, em momento algum, pudesse afetar a condução
desse processo específico que nós fomos designados para relatar. Então, eu queria deixar registrada essa homenagem ao deputado Cristiano pelo cumprimento de seu mistério. Presidente, eu queria também pedir a Vossa Excelência permissão para proceder à leitura do púlpito. Presidente, trata-se da comissão de processo número 1973, de 2009, aqui, nessa comissão, que trata de representação por quebra de decoro parlamentar em face da deputada distrital Eurides Brito. A autoria da mesa diretora foi a representante e o relatório é de nossa lavra por designação do presidente interino, Cristiano Araújo. Relatório. Por meio do ato da mesa número 114, proferido em 1º de dezembro de 2009 e publicado no diário dessa casa no dia imediato, folhas 2, 3 dos autos, determinou-se a realização de investigação prévia para apurar os fatos noticiados no inquérito número 650, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, contra diversos parlamentares, dentre eles a representada. O referido inquérito, número 650, como é sabido, materializou os resultados de operação da Polícia Federal denominada Caixa de Pandora, levada a cabo no segundo semestre de 2009 e descortinada ao público nos últimos dias de novembro desse mesmo ano. Na medida em que o corregedor da Casa de Leis à época, deputado Brunelli, estava igualmente apontado no inquérito número 650 como um dos investigados, houve escrutínio na sessão extraordinária de 10 de dezembro de 2009 para a escolha de um corregedor ad hoc, tendo sido eleito à ocasião o deputado Raimundo Ribeiro, folhas 46 dos autos, presidente. Ato contínuo, o eleito corregedor ad hoc solicitou juntada de cópia integral do inquérito número 650, folha 60, o que foi atendido às folhas 61/861. Em obediência ao artigo 50, parágrafo 2º do regimento, a representada foi notificada em 11 de dezembro de 2009, folhas 866, e apresentou esclarecimentos em 3 de fevereiro de 2010, folhas 1035 e 1053. O parecer do corregedor ad hoc encontra as folhas 1251 e 1275. Nele, recomendou-se o encaminhamento dos autos para a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, com sugestão de abertura de processo contra todos os parlamentares envolvidos. O trecho que toca a representada encontra-se especificamente a folhas 1266 e 1267. Na reunião extraordinária da Comissão de Ética, realizada em 25 de fevereiro de 2010, foi aprovado o parecer do corregedor ad hoc, no que diz com a deputada Eurides Brito, tendo sido sorteado como relator de seu processo o deputado Bispo Renato, folhas 1276. Com a saída do referido relator da Comissão de Ética, foi sorteada, na reunião de 3 de março de 2010, a deputada Érica Cocai, para relatar o feito, folhas 1278. Decidida a instauração de processo contra a deputada Eurides Brito, foi ela notificada em 2 de março de 2010, folhas 1287, nos termos do artigo 17, inciso 2º, da resolução número 110 de 96, que é exatamente o nosso Código de Ética, presidente, para apresentar defesa e provas pertinentes. A deputada Eurides Brito apresentou defesa às folhas 1303/1394. Alegou, em apertada síntese, primeiro, que o vídeo em que aparece guardando dinheiro em espécie em sua bolsa teria sido gravado em 2006, período anterior, portanto, ao seu atual mandato. Segundo, que não havia representação formal contra si. Terceiro, que não teria sido registrado no inquérito número 650, fato que a sujeitasse à perda de mandato. Quarto, que os fatos contra si apontados careceriam de prova. Quinto, que o dinheiro recebido do senhor Durval Barbosa
consubstanciaria ressarcimento por despesas realizadas em benefício do então candidato ao Senado, Joaquim Roriz. Sexto, que não teria tido acesso às mídias contendo as gravações que teria protagonizado. Sétimo, que as gravações seriam ilícitas, visto que por ela não autorizadas. Oitavo, que o senhor Durval Barbosa careceria de legitimidade para realizar as denúncias, uma vez interessado em se beneficiar do Instituto da Delação Premiada. Nono, que os valores apreendidos em sua residência foram auferidos de maneira lícita e declarados à Receita Federal. Pugnou ao final pela nulidade da representação ou por seu arquivamento. Juntou documentos e rol de testemunhas. A deputada relatora encaminhou 2 ofícios à Diretoria de Polícia Federal, pugnando pelo envio de cópias do laudo pericial sobre o vídeo protagonizado pela deputada Eurides Brito, folhas 1395, e solicitando local para a oitiva do senhor Durval Barbosa, folhas 1396. A oitiva do senhor Durval Barbosa foi realizada em 29 de abril de 2010 e está transcrita as folhas 1399 e 1449. Em 3 de abril foram ouvidos Marilene Caldas e Silva Paula, folhas 1456 e 1505, Davi Oliveira Miranda, folha 1505, 1573, e Nilton Alves Ferreira, folha 1573, 1623. Em 3 de maio de 2010 foram ouvidos Elisângela Rocha Pires Rabelo, folhas 1636, 1697, e Watanabe Brandão Souza, 1734, 1774. Em 4 de maio de 2010, foi enviado questionário ao senhor Joaquim Domingos Roriz, folha 1876/1878, respondido a folhas 1879 e 1881. Em 7 de maio, agora, foram ouvidos Leondina Ribeiro do Couto, folhas 1896/1940, e Ildeu de Oliveira, folhas 1940 a 1970. Em 5 de maio de 2010, a deputada Érica Cocai reiterou o pedido de encaminhamento por parte do Ministério Público Federal de cópia do laudo pericial sobre a autenticidade do vídeo protagonizado pela deputada Eurides Brito, folha 1980. O laudo foi então encaminhado e encontra-se as folhas 1982 e 1989. Em 10 de maio, agora, houve a oitiva de Vandercy Antônia de Camargos, folhas 2227, 2053. A folhas 2066, 2225, foi acostada a cópia da ação civil pública 063234-4, em trâmite perante a 2ª Vara de Fazenda Pública do DF, intentada pelo Ministério Público em face da deputada Eurides, e a folhas 2226, 2268, a ação cautelar número 063239/3, com as mesmas partes, em que se solicitou e se obteve por decisão liminar, a folhas 2238/2241, a indisponibilidade dos bens da ré. O deputado Benício Tavares prestou esclarecimentos a folhas 2270, o mesmo fazendo o senhor ex-deputado Odilon Aires, a folhas 2271, 2272. A oitiva da deputada Eurides Brito, na Comissão de Ética, está registrada, presidente, a folhas 2317/2353. Aquela ocasião, folhas 2364, 2405, em breve resumo, a deputada Eurides Brito alegou, primeiro, que não teria recebido quaisquer valores do senhor Durval Barbosa na presente legislatura. Segundo, que o depoimento deste último teria sido tomado de modo irregular pela relatora. Terceiro, que sua constante presença no gabinete do chefe da Casa Civil deveu-se à sua qualidade de líder parlamentar do governo na Câmara Legislativa. Quarto, que não haveria provas para sua condenação.
Nos autos foi juntada ainda cópia da ação cautelar número 069782-9, igualmente aforada pelo Ministério Público contra a deputada Eurides Brito, folhas 2407/2455, em que se pugnou e se obteve por decisão liminar as folhas 2433 e 2445, exarada em 13 de maio de 2010, o afastamento da referida parlamentar do exercício do mandato. As folhas 2455, a deputada Érica Cocai solicitou à deputada Eurides Brito a agenda original, cujos trechos foram pela deputada apresentadas por cópia para que fosse periciada pela Polícia Federal. A deputada Eurides Brito, por meio de sua assessoria, negou-se a fornecer o material, segundo atestam os autos, folhas 2456. O relatório final da deputada Érica Cocai está encartado às folhas 2459 e 2585. Nele, a deputada apresentou os seguintes tópicos, presidente. Primeiro, origem do processo disciplinar. Segundo, fase processual na corredoria. Terceiro, fase processual na comissão de ética. Quarto, menções ao inquérito número 650, aliás, no inquérito 650, a deputada Eurides Brito. Quarto, considerações sobre a defesa da deputada Eurides Brito. Quinto, contradições e incongruências, assim compreendidas pela nobre relatora das versões apresentadas pela deputada Eurides Brito. Sétimo, considerações sobre o decoro parlamentar. Oitavo, conclusões. A parte dispositiva do relatório, presidente, está assim redigida, como esse é um relatório de preparação para o plenário, se assim aprovado e se assim for a conclusão do parecer, peço permissão a Vossa Excelência para ler as conclusões, a parte dispositiva daquele relatório aprovado à unanimidade pela Comissão de Ética. Portanto, então, aspas, portanto, diante de tudo o que foi minuciosamente relatado, leva ao conhecimento dessa comissão todos os fatos e provas constantes dos autos deste processo disciplinar que caracterizam a quebra de obrigação ética e moral da parlamentar Eurides Brito da Silva, por infringência aos artigos 3º, incisos 1º, 2º, 4º e 6º. Artigo 6º, incisos 1º, 2º, 3º e 7º, e 12º, melhor dizendo, presidente, e 12º, do Código de Ética, e ao artigo 63, incisos 2º, 7º e parágrafo 1º da Lei Orgânica do Distrito Federal. E dessa forma, voto pela apresentação de projeto de resolução de declaração de perda de mandato, na forma dos artigos 14, inciso 2º, e 17, inciso 4º, do Código de Ética, para que sejam efetivamente observadas as regras de conduta nessa Casa Legislativa, fecha aspas, folhas 2584. É o relatório aprovado à unanimidade por aquela comissão, presidente. A folhas 2586 a 2590, encontra-se pleito formalizado pela deputada Eurides Brito, no sentido que seu processo fosse extinto ou suspenso, por não estar ela no exercício do mandato parlamentar, uma vez dele retirada por decisão judicial aqui há pouco mencionada. A reunião da Comissão de Ética para análise do relatório final da deputada relatora foi realizada em 25 de maio de 2010. Inicialmente, em preliminar, o pleito de extinção, suspensão do processo foi rejeitado à unanimidade pelos membros da comissão. Isso está esculpido no processo, presidente, folhas 2593. Após isso, o relatório da deputada Érica Cocai foi aprovado igualmente à unanimidade, conforme folha de votação, as folhas 2594 daquele processo. Ultimada a votação, o deputado Aguinaldo Jesus, presidente da Comissão de Ética, encaminhou os autos a essa corte. Aqui chegando, fui designado relator, as folhas 2630/2631, por Sua Excelência, o então presidente Cristiano Araújo. É o relatório. Passo ao voto. Observe, presidente, que
detalhei o relatório, especificamente para que os colegas tenham conhecimento de cada item articulado do processo até hoje, ou seja, para que estejamos prontos a julgar, precisamos conhecer o histórico do processo. Bom, de acordo com o artigo 17, inciso 5º do Código de Ética, bem como do artigo 63, inciso 5º do Regimento, incumbe a essa comissão a análise dos aspectos constitucionais, legais e jurídicos do parecer exarado pela Comissão de Ética em caso de pena de perda de mandato, para assegurar-lhe a conformidade, saneando o processo, se necessário, antes da soberana decisão do plenário. Digo, precisamos preparar o processo para que, em plenário, de maneira aberta e ostensiva, os colegas estejam prontos a julgar. No exercício dessa incumbência, presidente, passo a fundamentação do voto. Em nossa opinião, presidente, do ponto de vista constitucional, não há o que reparar no processo. Veja, a Carta, no artigo 55, inciso 2º e parágrafo 2º, dispõe que o parlamentar poderá perder o mandato após decisão do plenário se seu procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Por seu turno, o parágrafo 1º do mesmo artigo define 2 casos de incompatibilidade: abuso de prerrogativas ou percepção de vantagens indevidas. Ao tempo em que remete ao regimento interno das casas legislativas a definição de outras hipóteses. A lei orgânica do DF, por seu turno, dispõe de forma idêntica. Basta olhar o artigo 63, inciso 2º e o parágrafo 2º do mesmo diploma. O parágrafo 1º, presidente, do aludido artigo, igualmente estabelece as mesmas 2 hipóteses, ao tempo em que remete ao regimento a definição de outros casos. O regimento interno dessa Casa, em seu artigo 18, determina que o Código de Ética discrimine os comportamentos assim considerados. O Código de Ética, com efeito, estatui deveres e vedações aos deputados distritais e elenca, em seu artigo 6º, os atos considerados incompatíveis com a ética e com o decoro parlamentar. Peço permissão, presidente, para abrir breve capítulo referente à explicação do processo de quebra de decoro como aperfeiçoamento da atuação do Poder Legislativo e para a conformação do exercício do mandato ao princípio da soberania popular. Nesse ponto, permita-me, presidente, o processo tendente à cassação de um mandato parlamentar é indubitavelmente traumático. Em tese, a normalidade imporia que o mandato popular, conferido diretamente pelo voto dos cidadãos e cidadãs, fosse pela mesma forma retomado para ser entregue a outro representante, se configurada a quebra de decoro. Por isso, institutos dispondo sobre a matéria na Suíça e na Califórnia. Todavia, a suposta normalidade, consistente no fato de que o povo elege diretamente, mas só pode destituir indiretamente pelo voto dos parlamentares, não pode ser encarada como discreta democracia. Permita-me. Há uma, porque nossos constituintes de 88, soberanos para estabelecer a nova ordem jurídica brasileira, não vieram a prever a hipótese de destituição do mandatário faltoso pelo voto popular. Repito, hipóteses da Constituição Suíça e da Constituição Californiana. Há 2, porque aguardar o próximo pleito para que cidadãos e cidadãs relegassem o mandatário indecoroso ao esquecimento seria absolutamente inconveniente, permita-me. Em verdade, a possibilidade de cassação interna corporis do mandato parlamentar por quebra de decoro ou por infringência a deveres éticos, ao tempo em que materializa a defesa à própria instituição do parlamento, que é dever não apenas dos cidadãos e cidadãs por meio do voto,
mas igualmente de mandatários e mandatárias como nós, permite o seu aprimoramento. Ainda que em um primeiro momento a possibilidade de cassação de um mandato gere tumulto social, sempre propiciando o aparecimento das desavisadas vozes que propugnam até mesmo pela extinção do parlamento, em razão da conduta de um ou apenas de alguns de seus membros, a exclusão de parlamentar que não se comporta de acordo com o esperado pela sociedade, finda por aprimorar a instituição. Isso ocorre basicamente por duas razões. A primeira delas diz com o fato de que o julgamento de um parlamentar por seus pares, embora seja traumático, sempre significa uma melhoria na capacidade de julgar-se e aplicar-se a si, mesmo as punições necessárias, quando ocorrentes fatos que imponham esse drástico comportamento. A segunda, presidente, permita-me, sem dúvida a mais importante, refere-se à circunstância de que a efetiva retirada de mandatários que se revelem indignos do mandato, efetuada por seus próprios pares, põe em evidência que a classe política não se comporta, nesse particular, de forma homogênea. Por outras palavras, é como dizer, presidente, os políticos não são todos iguais, como os professores e professoras não são iguais, como promotores e promotoras não são iguais, como empresários e empresárias não são iguais. A segunda, destaque, presidente, processos como o ora analisado, encaminhados de forma respeitosa às normas constitucionais e legais, prestam enorme serviço à democracia, porque recolocam o mandato parlamentar nos limites da ética e do decoro, como deve ser, ainda que para isso, permita-me, presidente, dizer, seja preciso cortar na própria carne e substituir o mandatário. Não é simples, presidente, fazer isso, não é. De outra banda, não poderia deixar de mencionar que a soberania popular, no caso do Distrito Federal, é especialmente prestigiada, tendo em vista a circunstância de que todas as votações nessa Casa de Leis são realizadas de forma ostensiva, aberta, absolutamente transparente. A Casa Legislativa, presidente, na vanguarda das demais casas legislativas do país, nenhuma outra tem procedimento como esse. Em 2006, pôde aprovar a emenda à lei orgânica, fruto, me permita, presidente, a ausência de modéstia, fruto de projeto de nossa iniciativa, luta nossa, acompanhada pelos colegas, não fossem os colegas, nós não teríamos aprovado. Apresentado ainda em 2003, que percorreu longo caminho, hoje determinou o fim das votações secretas na Casa Legislativa e especificamente no que toca a processo por quebra de decoro parlamentar. Alterou o parágrafo 2º do artigo 63 da Lei Maior Distrital, para expressamente estabelecer que a perda do mandato será decidida em votação ostensiva. A Câmara Legislativa do Distrito Federal é assim, a única casa de leis em que não há votação secreta. E o processo ora em exame será o primeiro a ser votado abertamente na história do país. Com isso, nós fixamos na lei orgânica distrital que o representante não pode omitir dos cidadãos e cidadãs o conteúdo de seus votos. E, em decorrência, fixamos que não há espaço para barganhas políticas praticadas por quem, acobertado pelo sigilo da votação, faz uma coisa e diz outra. Com um processo conduzido nesses termos, presidente, em tudo obediente às normas constitucionais e legais aplicáveis de modo transparente, resta garantido o que é, de fato, imprescindível num caso como esse. Um julgamento justo, assim para acusado, quanto ao seu direito de defesa, como para a sociedade no seu anseio de moralização política. Quero repetir, presidente, as palavras do filósofo italiano Norberto Bobbio, quando diz que não há, nos modelos políticos
que consagram a democracia, espaço possível reservado ao mistério. Do exame dos aspectos constitucionais, legais e jurídicos do parecer da Comissão de Ética. Da investigação preliminar. Do exame do processo por quebra de decoro em debate. Constato que a representação foi submetida à investigação prévia da Corregedoria, o que foi feito expressamente em obediência ao artigo 50, parágrafo 1º e inciso 2º do Regimento Interno. Nessa fase, atendendo ao parágrafo 2º do mencionado artigo da Lei Interna, o corregedor ofertou a ela a oportunidade de apresentar esclarecimentos, os quais, efetivamente ofertados, constam as folhas 1053 dos autos, 1035, 1035/1053 dos autos. O parecer do corregedor foi proferido no sentido do encaminhamento do processo à Comissão de Ética, folhas 1251, 1275, especificamente, no caso em debate, folhas 1266, 1267. Tudo em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 50 do Regimento. Então, quanto à fase de investigação, constato a absoluta regularidade do processo no que toca aos aspectos constitucional, legal e jurídico, eis que observadas as normas processuais aplicáveis à hipótese. Da investigação no âmbito da Comissão de Ética, presidente. Na fase processual seguinte, a ré foi regularmente notificada, folhas 1287, apresentou defesa escrita e arrolou testemunhas, em número de 6, folhas 1303, 1394, tudo em conformidade com os artigos 17, inciso 2º do Código de Ética. As testemunhas, presidente, foram ouvidas, sejam as indiciadas, que puderam ser localizadas, sejam as que entendeu conveniente a relatora do processo, que não apenas assegurou a presença da ré, mas também lhe garantiu a participação ativa na audiência, consoante se verifica das notas taquigráficas na ocasião confeccionadas. O parecer da relatora, presidente, prolatado ao final das oitivas e das considerações da acusada, inclusive em alegações finais, rechaçou os argumentos apresentados pela defesa e concluiu que ela infringiu os deveres parlamentares previstos nos incisos 1º, 2º, 5º e 6º do artigo 3º do Código de Ética, a saber, primeiro, honrar o compromisso firmado quando da investidura do mandato eletivo. Segundo, respeitar a defesa e defender a Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei Orgânica do Distrito Federal, as leis e o Estado Democrático de Direito. Quinto, abster-se do uso das prerrogativas parlamentares para pleitear vantagens em proveito próprio alheio. Sexto, denunciar e combater o clientelismo, o empreguismo e a corrupção em todas suas formas. A relatora concluiu também que a ré incidiu nas condutas típicas incompatíveis com o decoro parlamentar previstas nos incisos 1º, 2º, 3º e 12º do artigo 6º do Código de Ética, quais sejam: inciso 1º, abuso das prerrogativas institucionais, legais e regimentais. Inciso 2º, percepção de vantagens indevidas como doações, benefícios ou cortesias em empresas, grupos econômicos ou autoridades públicas. Terceiro, o envolvimento com o crime. 12º, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiros enriqueçam ilicitamente. Além disso, a relatora concluiu que a representada violou os deveres parlamentares previstos no artigo 63, inciso 2º, 7º e parágrafo 1º da Lei Orgânica do Distrito Federal. Vejamos. Inciso 2º. Perderá o mandato, diz o artigo 63. Inciso 2º. Procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 7º. Que utilizasse do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao deputado distrital ou a percepção de vantagens indevidas. Com base nisso tudo,
A relatora concluiu pela quebra de decoro cometida pela deputada Eurides Brito e opinou pela aplicação da pena de perda do mandato. A conclusão mereceu, presidente, a aprovação unânime daquela comissão em reunião especialmente convocada para tanto. Diante desse quadro, impõe-se uma constatação. No curso do processo disciplinar instaurado com o objetivo de averiguar a ocorrência do procedimento incompatível com o decoro parlamentar praticado pela deputada Eurides Brito, houve efetivo respeito às normas constitucionais, legais e jurídicas aplicáveis. Eis que foi assegurada a representada, como imperativo do Estado Democrático de Direito, o devido processo legal, com as garantias que lhes são consectárias, notadamente a ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes, como é direito de qualquer acusado. Conclusão, presidente. Do exposto, voto pela admissibilidade constitucional, legal e jurídica do parecer da Comissão de Ética sobre o processo número 1973 de 2009, que trata da representação por quebra de decoro parlamentar formulada em face da deputada distrital Eurides Brito, pugnando ademais pelo envio dos autos à mesa diretora, para que, após os procedimentos pertinentes, seja incluída na ordem do dia, para que o plenário desta Casa de Leis decida em votação ostensiva sobre a cassação do mandato da referida parlamentar. Presidente, quando referimos-nos à votação ostensiva em plenário, nas 5 sessões subsequentes, sob pena de responsabilidade da mesa diretora, é importante dizer, é importante observar que a previsão da lei orgânica, lá esculpida segundo a emenda número 47 de 2006, ali observada a modificação legal, é direito dos representados a que devem se submeter os representantes. A mens legis, no caso concreto, foi a de colocar o cidadão e a cidadã em posição de observador do processo político. Se a votação é aberta por determinação da lei maior, estatuto inferior não poderia contradizê-lo. O posicionamento de cada parlamentar poderia e poderá perfeitamente ser levado à sociedade, diretamente ou por meio da imprensa, tão logo a sessão se findasse. Portanto, presidente, teremos, com a admissibilidade do feito, que levo à consideração de vossas excelências, o julgamento nas próximas 5 sessões, até a 5ª próxima sessão ordinária legislativa, por incumbência da mesa diretora, de maneira aberta, ostensiva e de conhecimento daqueles que são os titulares dos mandatos, os eleitores, a sociedade do Distrito Federal. Era como tinha a me posicionar, presidente, é o voto, a consideração de Vossa Excelência e dos colegas parlamentares. O parecer do deputado Chico Leite está em discussão. Para discutir, senhor presidente? Pois não. Para discutir, deputado Cristiano Araújo. Não, apenas para... eu que designei o deputado Chico Leite como relator e, como sempre, o deputado Chico Leite muito elegante no seu relatório, buscando os fundamentos jurídicos, embasamentos técnicos e jurídicos. Então, apenas para parabenizar, e lembrando que nós fazemos estamos nesse momento aqui de julgar um colega, ninguém gosta desse momento, é uma marca, é uma história triste que ocorre aqui na casa, sempre que acontece esse processo aqui dentro, nós, legisladores, nós deputados, assumimos um papel de juiz que
que não é fácil, mas infelizmente é o nosso dever de ofício, estamos seguindo o que diz no nosso regimento, na nossa Constituição. Então, no mais, parabenizar o deputado Chico Leite e dizer que vou acompanhar, já adiantando meu voto, acompanhar o relator, senhor presidente. Para discutir, deputado Batista. Não havendo quem queira mais discutir, passo à votação. Como vota o deputado Cristiano Araújo? Voto com o relator. Com o relator. Como vota o deputado Batista? Eu acompanho o relator. Essa presidência também acompanha o relatório do deputado Chico Leite. O voto do relator já é conhecido. Por 4 votos favoráveis e 1 ausência, está aprovado o relatório do deputado Chico Leite. Em relação ao processo número 1973 de 2009, que trata de representação por quebra de decoro parlamentar em face do deputado Eurides Brito. Pergunto ao nobre deputado Chico Leite se tem mais alguma... Não, então somente, presidente, dizer que me ative aos dados relativos ao que diz a lei orgânica, a avaliação da constitucionalidade, da juridicidade, da legalidade, sem colocar qualquer inclinação de natureza pessoal ou ideológica, agradecer a confiança dos colegas, observar que em um próximo, bem que poderíamos aprovar, nós temos um projeto de resolução ainda da legislatura passada, o sorteio para todas as comissões, para a relatoria de todas as comissões, mas agradecendo imensamente a confiança e a incumbência do deputado Cristiano Araújo, bem como dos demais colegas, Vossa Excelência, o deputado Batista, e pedir que Vossa Excelência, ainda hoje, formalmente, determine a Secretaria que envie, ainda hoje, o processo, tal como está, à mesa diretora para ser colocada em julgamento no plenário. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Não havendo mais matérias para deliberação, está encerrada a presente sessão. A Turma do Combate entra em ação para uma missão muito importante: rastrear os focos do mosquito da dengue e conferir se tudo está sob controle. Eles não podem deixar que os seus familiares e seus vizinhos se esqueçam de eliminar todos os focos. Mas essa missão seria muito mais difícil se eles não estivessem unidos nesse combate. Quando encontrar água parada, faça como a Turma do Combate. Chame um adulto. O combate não pode parar! O Brasil é o 4º maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Olá, no STJ Cidadão de hoje você vai ver a decisão do Superior Tribunal de Justiça que estabelece novos parâmetros para a greve dos servidores públicos federais. E ainda, uma reportagem vai deixar você sintonizado no funcionamento e na importância social das rádios comunitárias. E uma entrevista com José Soter, representante da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Não saia daí que o STJ Cidadão está começando.
greve, um direito garantido pela Constituição e que causa muitos conflitos entre patrão e empregado. Mas no caso dos servidores públicos, a discussão ganhou novos parâmetros, com uma decisão inédita do Superior Tribunal de Justiça. Veja na reportagem de Cristiane Galvão. O lado mais fraco e o mais forte. Desde que o mundo é mundo, debruçam sobre esse conjunto de forças cientistas, filósofos e políticos. Conflitos que até hoje permeiam as relações de trabalho. Decisões